Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para falar como manter o equilíbrio emocional, a saúde emocional, autocontrole perante todo esse caos que anda acontecendo no mundo. É possível? É possível. Como? Como que é possível? É possível você agir na verdade. Qual é a verdade? A primeira verdade que nós temos na nossa vida é que nós não temos controle de nada. Nós não temos o controle sobre a vida, não temos controle sobre a morte, não temos o controle sobre uma doença, não temos controle sobre uma situação. Já aconteceu com vocês terem um membro da família que está querendo arrumar uma treta com outra pessoa e você sabe que essas duas pessoas não podem se encontrar? Porque se encontrar vai dar aquele mal-estar, vai causar uma situação e aí você já vê tudo lá na frente que pode acontecer, que vai afastar isso e aquilo, e você vai ter um evento, você sabe que o vizinho vai, aquela pessoa vai, você faz de tudo para o membro da sua família não ir, aí você consegue desviar aquela situação, mas o outro dia eles se encontram na rua, e aí a treta aconteceu. Você fala, putz, tanto que eu tentei evitar isso e eu não consegui. Você não tem o controle. Você há de concordar comigo. Então, o primeiro ponto é você entender que você não tem o controle. Ótimo. Quando não tem o controle, daí desespera mais ainda. O que eu vou fazer e agora? Segundo ponto, você não tem o controle, não adianta entrar em desespero. Aconteceu a treta, aconteceu o coronavírus está chegando no Brasil, aconteceu da doença bater na tua porta. Eu tive síndrome do pânico, então eu sentia um negocinho no braço, eu já ficava pensando que podia ser uma doença ruim, já podia ser um câncer, já podia ser, não sei, eu ia ter que operar, e sempre imaginava tudo do pior. Eu tive uma amiga que ela teve um câncer, já fazia 15 anos que esse câncer que ela já tinha curado, era um câncer na mama, e esse câncer voltou agressivo, voltou, bem forte. E desde que voltou, sempre foi muito grave o câncer dela. E assim, então ela ia no médico, ela fazia questão de saber tudo o que ia acontecer. Fazia questão de conversar tudo o que tinha com o médico. E aí a gente sempre se reunia, naquelas semanas ou nos dias seguintes, e ela sempre contava pra gente tudo o que estava acontecendo. Sempre nos manteve a par de todo o tratamento dela. E cada vez que a gente se reunia, eu perguntava para ela, como que você consegue? Eu sofria de imaginar o que ela estava passando, mas porque eu, no lugar dela, eu já estava assim, descabelando, já estava... Nossa vida do céu, muita coisa, foi muito grave, foram várias situações que ela passou, porque do fígado foi para outro lugar, foi espalhando, até que deu metástase e tal. Então ele foi caminhando, e ela sempre consciente, agora eu vou fazer essa químio, agora eu vou fazer essa químio, agora eu vou fazer este tratamento, agora eu vou fazer este tratamento, e agora eu fui submetida a este tratamento. E eu aprendi tanto com ela, tanto, porque eu já não queria, eu no lugar dela eu não ia querer nem saber. Só que esse que eu não ia querer nem saber, eu teria X tempo de vida, Houve uma época em que ela disse assim, olha, se entrar na corrente sanguínea, eu tenho 30 dias de vida. Mas estava no corpo dela, como que não ia entrar na corrente sanguínea? Eu já desesperava toda. E ela viveu anos, muitos anos, após esse comentário que ela fez. Eu acredito que ela aí viveu quase que... Olha, não tenho certeza, mas ela viveu aí mais uns 5 anos. Mas eram coisas de que ela teria muito pouco tempo. E ela, com todo o equilíbrio emocional, com toda a autoconsciência, com toda o pé no chão, tinha medo? Tinha medo. Mas existia a razão dela que ela sempre trouxe. Ela sempre fez questão de lidar com a verdade e não com as fantasias que existiam na cabeça dela. Eu aprendi muito com ela nesse sentido. Então, o desespero, a agonia, ele te tira do centro, do pico. E ela sempre foi muito consciente, sempre foi muito pé no chão de que ela não iria viver o resto da vida.
mas ela queria viver bem e aproveitar cada minuto que ela teria ao nosso lado. E interessante que essa minha amiga, quase uma irmã, ela descobriu a doença, né? Muitas pessoas da nossa cidade sabiam, preocupadas, visitavam, acompanhavam o caso dela. E quantas dessas pessoas foram primeiro do que ela? Muito primeiro, que não tinham nada, acontecia uma coisinha ou outra, um acidente, enfim. Por que eu estou contando isso? Para contar para vocês que eu conheci uma pessoa que passou por um terremoto, que passou por uma tempestade, que passou por um furacão, que passou por um diagnóstico médico onde ela tinha pouco tempo de vida e que ela fez esse pouco tempo de vida transformar em anos de vida, e onde nós pudemos desfrutar da alegria dela mesmo no final. Ela não perdeu a sua esperança, ela não perdeu a fé, ela enfrentou tudo muito consciente, ela sabia de tudo, não fugiu da morte, sempre nos deixou muito a par disso. Ela falou: olha, mas qual que é a diferença minha para outras pessoas, porque todos nós vamos morrer. E aí ela fazia a gente pensar, todos nós vamos morrer. A diferença é que eu tenho um dado, um médico, né, que me passou um laudo lá. Um médico falou para ela que ela tinha X de vida. Essa é a diferença. Mas na verdade, todos nós vamos um dia. E através dela, eu na época, né, eu já vinha lidando com o pânico, tinha as questões de depressão. Quantas vezes ela me tirou da cama? A depressão por um medo, por uma angústia que eu tinha. E ela falava: vá, põe o pé no chão, vá, vai dar certo. Eu não vou esquecer dela. Se eu tô aqui hoje, eu sempre falo que ela tá por trás. Ela me trouxe até aqui. E ela me ensinou muito sobre equilíbrio emocional através da verdade. E hoje é isso que eu quero trazer para vocês. Independente se é um coronavírus, independente se é uma doença grave, independente se é o que for, é financeiro, o que quer que seja, se você se desesperar, você não consegue ter paz, sabedoria, equilíbrio para tomar as decisões que são necessárias para poder lidar com isso, para poder lidar com a verdade. E o quanto mais você tiver clareza das coisas, das situações, melhor você vai conseguir lidar com tudo isso. Fugir não é o caminho. Fugir não é o caminho. E o medo é uma coisa o medo é uma coisa que nos paralisa. No livro do Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo, eu achei muito interessante aquele livro. Não, o título é meio esquisito, eu também não gostei do título, mas eu li aquele livro e eu achei interessantíssimo que, independente dele ter entrevistado o diabo figurante ou o diabo pessoa, fato é que a conversa nos leva a refletir sobre a nossa vida. E uma parte dessa conversa, onde ele fala muito, que ele sempre, Napoleão Hill, ele vai entrevistando, né, o demônio, como que ele pode manipular as pessoas, na onde que ele tem muito poder sobre as pessoas, e ele enfatiza muito a questão do medo. O medo paralisa as pessoas. O medo faz as pessoas desistir, o medo faz as pessoas recuar, e aí ele age. E por que não dizer que o medo neste momento pode estar nos paralisando? Penso eu que seja um momento, sim, de paralisarmos nossas muitas saídas, nossos muitos movimentos. Mas aqui dentro o medo não pode parar. Quais que eram os seus projetos mesmos? Quais que eram os seus objetivos? Quais que eram suas metas? Que neste tempo em que você está afastado das suas coisas, do mundo, da rua, seja um momento para você trabalhar aqui dentro o que é necessário para você alcançar as suas metas, realizar. Se você não estiver agindo de acordo com elas como você queria, mas que não seja motivo para paralisar aqui dentro os seus sonhos. O objetivo, a meta continua. E como que você vai fazer para continuar alimentando tudo isso? Até as coisas se normalizarem. E como que você vai ficar esse tempo todo bem, sem desesperar, sem se agoniar, até chegar a época que tudo vai voltar ao normal? Como? Desespero vai te trazer algum benefício? O desespero vai fazer com que você saia dessa situação ileso? Entende o que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você que hoje o mundo está sendo assolado por um vírus, mas
esse vírus não precisa entrar dentro da sua mente. O que acontece na questão do desespero? Perdemos o rumo, perdemos o foco, começamos a imaginar coisas e coisas negativas. E aí você lembra daquilo que eu disse, que tudo que você pensa, o seu cérebro acha que está acontecendo, seja de bom ou seja de ruim, então o seu cérebro já vai estar criando mais ações, vai criar reações no seu corpo, como se você já estivesse vivendo aquilo. Então, quais são os benefícios de você ficar vivendo esse desespero, essa agonia nesse momento? Procure pensar, mediante um medo que você está passando, em coisas positivas, em coisas boas. Sabe? Tô olhando aqui. Olha só, tô com uma caixinha aqui. Quem está olhando aqui, tá vendo que tá escrito S10+, certo? E tem um adesivinho aqui. Mas quem tá olhando deste lado aqui, ó, não está vendo isso. Está vendo isso aqui, ó. Tem um pedaço de um selinho, tem aqui escrito impresso Samsung, Galaxy não sei o que, tá aqui. E quem tá olhando desse outro lado aqui? Aqui não tem nem escrito Samsung, ó. É só minha digital. Aqui tem só o lacrezinho. Quem tá olhando de cima, quem tá olhando de baixo, quem tá olhando atrás. Por que eu estou mostrando isso? Cada um tem um ponto de vista para uma situação. O meu ponto de vista não quer dizer que eu estou certo, absolutamente certo, eu só não estou vendo o outro lado. Eu só não estou vendo aqui. Talvez você que esteja vendo isso aqui não está vendo o meu ponto de vista. Não conhece a minha história, não sabe o que eu passei. Fato que todos nós tivemos uma história para nos comportarmos como tal. E agora? E agora? E agora que, independente do que você passou com a sua história, dos traumas que te acarretaram, encontrar o equilíbrio emocional para continuar enfrentando os seus desafios é essencial. É essencial. Vanessa, mas tem momentos que eu tenho desespero. Normal. Tem momentos que eu tenho muito medo. Normal. Nossa, tem momentos que eu vejo, meu Deus, o que vai ser de nós? Normal. Tem momentos que eu vejo assim, eu não vou conseguir sair disso. Normal. Mas que esses momentos não governem a sua vida, não governem a sua hora do seu dia, não governem o seu dia. Que seja um momento e que a partir do momento que você tiver uma reação assim, você possa olhar para essa reação que você está tendo. Porque por vezes você pode estar tendo inconsciente. Ai, meu Deus, o que vai ser de nós agora? Ai, porque agora tá chegando no Brasil. Ai, porque agora tá chegando na minha cidade. Ai, porque agora já apareceu o primeiro caso. Ai, porque isso, porque aquilo. E quando se vê, já tá naquele desespero. O que faz? Isso é um exemplo do coronavírus. Você pode estar passando por outras situações. Você deve estar entendendo o que eu estou dizendo. Seja com seu filho na escola, seja com seu esposo, seja por trabalho ou falta de trabalho, financeiro, seja o que for. Deu aquele desespero, respira. Oxigena seu cérebro. Calma. Lembra do controle que eu disse lá no começo? Não temos o controle. Quem te criou? Quem? Quem que formou os seus dedos? Quem que formou as suas unhas? Quem formou o seu rosto, os seus ouvidos? Como que você está me vendo agora? Quem formou seus olhos? Você não veio do acaso. Eu não sei em que você acredita, mas alguém te fez. A sua mãe não tinha poder nenhum. Mesmo você estando dentro do ventre dela, mesmo você estando ligado no cordão umbilical com a sua mãe não tinha poder algum para formar você. Ah, Vanessa, mas eu não tenho minguinho do pé. Pois é, às vezes a sua mãe já viu no ultrassom seu que você não tinha o minguinho do pé e ela não pôde fazer nada. Quem te formou? Se você não tem o minguinho do pé, que bom que você tem os outros 4. Que bom que você tem a vida. Quantas pessoas dariam tudo para perder somente o minguinho e continuar vivendo, desfrutando da alegria de estar vivo? Alguém te fez, alguém te criou, alguém te formou. Você não está aqui por acaso. Então, você não tem o controle, mas alguém não perdeu o controle da sua vida. E eu tenho uma frase do Papa Francisco, eu adoro ele, né? Admiro muito ele. E eu tenho uma frase dele que ele disse assim, olha, ninguém morre de véspera. Quantos vídeos nós vemos daquelas pessoas que por fração de segundo se livraram de um acidente?
que a pessoa sai daquele lugar, o carro vem e bate. Que a pessoa ou bateu e ela ficou tipo mais 1 centímetro e tinha esmagado a pessoa. Quantos casos, quantas histórias. Talvez você seja uma dessas pessoas. E quantas pessoas caíram, bateram a cabeça na guia e faleceram. Quantas pessoas que tiveram uma morte estúpida, que naquele momento, se tivesse sido 5 segundos a mais ou 5 a menos, ela teria escapado. Ninguém morre de véspera. Ninguém vai ficar para semente. Quando pensamos nisso, o que sobra pra gente? Sobra o seguinte: vamos viver o agora? Vamos curtir o que temos para curtir? A música, eu acho que é a música do Lulu Santos, viver tudo o que há para viver. Vamos viver tudo o que há para viver? Vamos viver a nossa potência máxima, fazendo bem, marcando positivamente a vida das pessoas que nos cercam, nossos filhos, nosso marido. Vamos cultivar o nosso amor próprio. Vamos nos encontrar em meio à nossa confusão? Sabe a minha preocupação que eu tenho? Eu perdi muitos anos da minha vida perdida em mim mesma. Eu perdi muitos anos confusa com tudo o que estava acontecendo. Perdi a graça de desfrutar de momentos com meus filhos. Perdi a graça de viver bem por preocupação. Por preocupação, porque eu precisava disso, precisava daquilo, não sabia por onde começar, não sabia o que eu ia fazer, desencontrada espiritualmente, não sabia o que era amor próprio, não sabia o que era autoestima, não sabia o que era prazer, falava que filho era bom, pelo amor, meus filhos não dormiam. Até agora ainda dá um pouquinho de trabalho. Acho que agora que eu tô sabendo o que é dormir uma noite inteira. Hoje o Miguel tem 7 anos. E eu tive o Henrique já fez 15. Desde que eu engravidei do Henrique, até esse ano que passou, eu não sabia o que era dormir uma noite inteira de sono. E eu era uma pessoa que, pensa uma pessoa boa de cama. E como sentir prazer na maternidade se quando eu não dormia eu ficava extremamente irritada? Mas eu não estava bem comigo, eu não conseguia me encontrar. Como ter confiança? Como confiar em Deus? Como confiar em mim mesma? Se eu não sei quem eu sou, eu não sei quem que é esse Deus. Eu tinha uma visão de um Deus castigador. Eu tinha essa visão de que se eu fosse boa, Deus fazia assim pra mim. Se eu fosse ruim... E quando que a gente é perfeito? Quando que a gente confia 100%? Quando que a gente tem autoconfiança 100%? Quando que a gente tem amor próprio 100%? Quanto que a gente tem o bem 100%? Nunca, nunca. Escrever bem grandão, nunca. Nós somos seres humanos. Humanos. Não somos robô. E até os robôs dão defeito. Precisa pôr óleo, né? Às vezes dá uns pane. Nós somos seres humanos. Nós erramos, sim. Mas qual que é a beleza do ser humano? Por ele ser imperfeito, é ele querer fazer o bem. É ele querer ser melhor. É ele querer se melhorar. O problema é quando muitas vezes nós estamos preocupados com o que está lá fora, com tudo que está nos cercando e esquecemos daqui de dentro, esquecemos da nossa paz interior, da nossa saúde emocional e acabamos judiando das pessoas que nos cercam, das pessoas que convivem conosco. Encontrar o equilíbrio perante os desequilíbrios da vida é o primeiro ponto, é um ponto essencial. Vanessa, você não tem mais problema? Tenho muitos problemas e todos os dias eu me deparo com um desafio que eu falo, nossa, eu ainda preciso resolver isso. Eu achei que eu já tinha superado e tô eu aqui ainda. E como eu me vejo feliz, como hoje eu sou feliz. Sou feliz mediante a cada desafio que me apresenta, a tudo que eu estou passando, todos os desafios que são apresentados para mim hoje. Sou muito grata, porque por mais doloroso que seja, ou por mais dolorosos que foram os desafios que eu vivenciei nesses últimos tempos, eu aprendi muito. Hoje eu busco olhar sempre o outro lado, sempre o outro lado. O que eu posso aprender com isso?
Por que eu cheguei neste ponto? Tudo que acontece na nossa vida não acontece do dia para a noite. É um processo para perdermos a saúde. É um processo para recuperarmos a saúde. Tudo em nossa vida é um processo. É um processo para nos encontrarmos. Eu não sei se vocês leram aquele livro que eu também indiquei, né? O Cavaleiro Preso na Armadura. O cavaleiro, ele entrou num processo em que ele achava que ele deveria salvar todas as pessoas. Ele não podia ficar sem a armadura. Como que ele poderia salvar as pessoas? Se ele, vai que ele estivesse descansando sem armadura e precisassem dele. Não dava tempo de colocar, que afinal de contas ele era muito bom e ninguém podia viver sem ele. Até que a armadura colou nele. E aí ele não tinha mais o convívio com os familiares, com as pessoas que eram importantes para ele. E foi preciso um outro processo para poder retirar a armadura, para retirar as máscaras, para retirar aquilo que não é seu, aquilo que não era dele. Eu falo isso porque já pensando em você. Por vezes, você, assim como eu, carregamos coisas na nossa vida que não são nossos, que são bagagens lá da nossa infância, que são vozes dos nossos antepassados, que são vozes dos nossos pais, que tinham medo por nós, que falaram coisas lá atrás, mas que hoje não é mais importante. Não precisamos carregar. Está chegando a hora de se despir, de tirar isso. Precisa mais. Hoje, o que nós mais precisamos é de leveza. Leveza para com a nossa vida, leveza para conosco mesmo, leveza para com os nossos filhos, leveza na nossa casa. Houve um tempo em que eu não queria voltar para casa. Eu queria ficar no trabalho. Eu dava aula, eu não tinha vontade de vir embora. Eu queria ficar na escola. Tinha minhas amigas, as professoras. Em casa era uma briga, era uma guerra. Eu não tinha vontade. Eu ia chegando perto de casa e sentindo meu coração angustiar. Será que era só a minha casa? Será que era somente culpa dos outros que estavam lá? E a minha parcela? E quando foi que eu comecei a plantar a leveza, a alegria na minha casa? Tudo foi sendo transformado, mas a mudança começou por mim. Então, mediante o medo inevitável, eminente, que possa estar assolando a sua casa, a sua porta, o que nos resta? Nos resta confiar, nos resta esperar, nos resta crer, nos resta viver da melhor maneira possível tudo o que há para viver. E o que há para viver? O amor. O amor é a maior fonte de cura, a maior vacina que existe contra os males do mundo. O amor. Eu não sei qual momento da sua vida você se encontra, mas muitas vezes nós não conseguimos nos encontrar sozinhos. E é necessário ter um braço, uma mão que nos orienta, uma mão que nos mostra o caminho, uma mão que nos guia. Alguém que já passou por tudo isso e que olhe pra gente e fale, olha, eu passei, eu consegui. Você também vai conseguir. Vai por aqui, esse caminho é mais rápido, é mais fácil. E é isso que eu tenho para te oferecer com o meu programa, o programa Evoluir. Eu perdi muitos anos da minha vida batendo cabeça. Muitos anos. Vocês sabem, fiz vários cursos. E eu desenvolvi o meu método. O que hoje eu estou falando para vocês que eu estou vivendo. Tenho desafios? Muitos. Tenho dificuldades? Muitas. Mas o que cabe aqui? Cabe eu estar bem comigo mesma perante tudo o que está vindo, perante as dificuldades que eu estou enfrentando, perante o que quer que venha. Quando eu decidi estar bem emocionalmente, mesmo que e apesar de, foi aonde eu desenvolvi esse trabalho. Esse trabalho consiste sim em autoconhecimento, consiste sim em relacionamento, um relacionamento com você mesmo, um relacionamento com Deus, um relacionamento que vai ser transformado com a sua família. A partir do momento que você começa a se relacionar consigo mesmo e com Deus no amor, todo o resto é transformado. Quando você encontra um caminho que você fala, nossa, até que enfim, eu não sei em que lugar você está, mas eu não sabia o que era missão de vida, eu não sabia o que era acordar cedo e ter vontade de sair da cama. Eu saía porque eu tinha as crianças, mas energia, pique, eu queria dormir dia e noite, para fugir, era uma fuga. Eu queria
Não tinha, sabe, eu queria, mas eu não sabia onde que eu ia encontrar, eu não sabia como. Eu achava um absurdo quando as pessoas falavam que essa força, que essa energia estava dentro de mim. Como assim está dentro de mim? Na onde? Na onde? Eu vi, tá aqui? Na onde que essa energia tá? Na onde que tá esse amor próprio? Aonde? Mostra pra mim. Só que esse caminho não é mostrado. Esse caminho é experimentado. Porque não tem como você ser transformado sem você experimentar. Entende? Não é simplesmente você ir lá e fazer um curso de coach que a sua vida vai ser transformada. Amém se ela foi. Não é simplesmente você fazer um curso de espiritualidade e a sua vida ser transformada. Para mim, eu precisei de todas as ferramentas. Eu passei por vários profissionais. Eu fiz vários atendimentos eu sendo atendida. Passei por vários caminhos, por vários especialistas. Então, na minha história, eu trago um pouquinho de cada coisa, um pouquinho de cada estudo, até mesmo da psicopedagogia clínica que eu fiz, voltada para a dificuldade de aprendizagem, está incluída neste programa. Por quê? Porque não é uma coisa só, não é só uma coisa. Para resgatar a pessoa como um todo, eu consegui fazer através da minha bagagem, através da minha história. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua bagagem. E o conteúdo precisa estar alinhado com o que cada um viveu, porque não é uma mentira, é uma verdade. É uma verdade que fez todo sentido para mim. E é o que eu tenho a oferecer a você. Você pode procurar vários lugares, várias ajudas, mas talvez demore um pouco mais de tempo. Talvez você não consiga ter um alinhamento na sua vida, onde você vai saber se você está caminhando, que você vai encontrar o sentido da sua vida, a sua missão de vida, você vai resgatar o seu amor próprio, a sua autoestima, porque está tudo aí. Só que no momento de uma confusão, você não consegue se encontrar. E às vezes existe tanto julgamento da sua parte mesmo, e existe tanta cobrança que torna mais difícil ainda você olhar com um olhar de amor para você. E se você não conheceu o amor, você está tão longe do amor, esse amor que eu vou te mostrar nesse programa, como que você vai ter o amor por si mesmo e para o outro? Não existe. Não existe amor verdadeiro quando você não se ama verdadeiramente. Existe aquele amor cuidado, amor obrigação, amor paixão, existe. Mas o amor verdadeiro, se você não tem por si, não tem como ter pelo outro. Já dizia Jesus, amai o próximo como a ti mesmo. Primeiro ama a si mesmo, senão você não consegue amar o próximo. Eu fui entender isso ano passado, que isso faça sentido para você. E nesse momento de tanta angústia, tantas dúvidas você está vivendo, você sentir no seu coração que é o momento de você se encontrar, se permita, dê uma chance. Vem comigo para esse curso. Você não vai se arrepender. Eu espero você. Um beijo, fiquem com Deus.